E a Prefeitura de São Paulo colocou cercas móveis em alguns pontos da Praça da Sé para tentar impedir que o local seja utilizado por pessoas em situação de rua e usuário de drogas. Confira na reportagem de João Vitor Rocha. O cenário já deteriorado da Praça da Sé ganhou mais um símbolo nesta semana. A Prefeitura de São Paulo decidiu colocar cercas móveis em diversos pontos, principalmente no perímetro dos gramados e lagos, com o objetivo de tentar impedir que os locais sejam utilizados pelas pessoas em situação de rua e usuários de droga que circulam a região. Segundo a Subprefeitura da Sé, a ação faz parte do processo de zeladoria do local em meio à deterioração do centro de São Paulo. Marco histórico da capital, que reúne símbolos como a Catedral da Sé e Tribunal de Justiça do Estado, a praça já é há anos apontada como um dos principais pontos de insegurança da cidade. Em meio ao cenário de roubos, furtos e drogas, a Prefeitura de São Paulo realiza um trabalho ostensivo de segurança na região central. Em resposta, por diversas vezes, são vistas cenas de violência e depredação nas ruas do centro contra a presença de ações policiais. E nesta guerra, quem acaba perdendo é a sociedade, que deixa de poder usufruir de um dos principais cartões postais do país. O estudante de Direito Alessandro Santos, por exemplo, foi uma das muitas vítimas de furtos na região nos últimos tempos. Inclusive, faz um mês atrás, praticamente, fui vítima de um furto aqui na rua 24 de Maio. Por um indivíduo de bicicleta. Mas naquela tem que vir quase sem nada, o mínimo do mínimo por causa, né, relógio, corrente, pulseira, se esquece, brinco, né, independente se é homem, mulher, que seja. Eles abordam mesmo na certeza da impunidade. Já o maquiador Diego Paes conta que quase também virou estatística, mas por sorte conseguiu fugir e se protegeu dos criminosos. Eu evito andar porque é meio perigoso, ainda mais eu que ando com material que não é barato, é caro, então eu faço o possível para sair do terminal e ir para um ônibus ou metrô. Tenta evitar que qualquer horário do dia, não importa se é um pouco mais tarde. Sim, até a noite. Eu tava passando aqui uns tempos atrás, saindo do salão para pegar um ônibus aqui, vieram arrastão, praticamente 5 caras atrás de mim, ainda bem que tinha um boteco aberto, eu entrei no boteco para não ser assaltado. A sócia de um salão de beleza na região, Michele Cândido, porém, tem uma outra opinião. A empreendedora defende que, apesar dos crimes, a imagem que se passa do centro da cidade é bem pior do que a realidade. Eu vou ser sincera, em partes, tipo assim, o patrulhamento que estão fazendo melhora. Mas a parte de falarem o centro do medo, as pessoas que já têm medo do centro, vai voltar a vir no centro? Não, porque elas acabam tendo mais medo. Isso daí com a gente que é comerciante, porque o movimento caiu nessa parte, porque só passa na televisão como se aqui o centro fosse a pior coisa que tem no mundo. Mas aqui no centro, em outro lugar, sempre vai ter roubo, sempre vai ter droga, sempre vai ter tudo. Mas aí falar o centro do medo é o quê? Você vai ajudar, você está ajudando os comerciantes nessa parte? Não. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre janeiro e fevereiro, foram registrados 956 roubos e 1.967 furtos pelo 1º Distrito Policial, que inclui a Sé. Esse é o maior número de crimes registrados na série histórica, desde 2002. E agora, para falarmos sobre política e déficit habitacional, assunto que vem sendo bastante comentado, a gente recebe aqui no estúdio o secretário João Farias, secretário municipal de habitação da cidade de São Paulo. Secretário, em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Vitor, bom dia, Paula, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Ô, secretário, à primeira vista parece um problema sem solução, né? A tônica é mais ou menos essa que a gente ouviu de uma das últimas entrevistadas aí na reportagem do João, né? Um desabafo, né? E um sentimento de que vai ser para sempre assim, né? Que o centro de São Paulo está condenado a essa situação em que se encontra, né? Esse ambiente de degradação, com o uso de drogas a céu aberto, à luz do dia, parece um problema sem solução. O que é possível fazer e tem alguma solução? O que fazer para tentar melhorar e reabilitar o centro da cidade de São Paulo, secretário?
Então, acho que primeiro, até antes da gente falar um pouco sobre a questão habitacional, acho importante ressaltar que esse problema no centro de São Paulo ele não é novo. Infelizmente, a gente vive uma situação no centro, não só com os moradores de rua, mas também com uma grande concentração de usuários de drogas há muito tempo. Qual é a diferença? O prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio resolveram encarar de frente esse problema. E é evidente que quando você tem uma ação, como a gente vem tendo no centro da cidade, você também tem uma reação, principalmente daqueles usuários de droga que já estão há muito tempo na região da Cracolândia e, claro, também do tráfico, que se beneficia muito por isso. Então é importante ressaltar que a prefeitura, junto com o governo do estado, vem trabalhando muito no sentido de ofertar para aqueles que querem tratamento, que querem acolhimento, poder ter o acolhimento, poder ter o tratamento, mas também um combate bastante rigoroso ao crime organizado, aos traficantes naquela região, para que a gente possa voltar tomar conta do centro. O centro precisa ser, de fato, transformado num espaço da sociedade paulistana, do turismo, e a prefeitura vem trabalhando muito para que a gente possa reconquistar esse espaço que, de fato, você tem razão, ele vem sendo degradado já há um longo período. Do ponto de vista habitacional, a prefeitura vem trabalhando para buscar soluções, principalmente para os moradores de rua. A gente sabe que depois da pandemia, infelizmente, nós tivemos aí um agravamento, um aumento de pessoas morando nas ruas de São Paulo, principalmente por conta das dificuldades que a gente viveu na pandemia. Só para você ter uma ideia, a prefeitura gasta por mês hospedagem para mais de 3.500 pessoas na cidade de São Paulo que estão morando na rua. Hospedagem com café da manhã, almoço, café da tarde, janta, televisão para acompanhar, inclusive, o jornal da Jovem Pan, ou seja, ofertando para aquelas pessoas que não conseguiram ir para o CAT ou que não querem ir para o centro de acolhimento, a possibilidade, principalmente aqueles que têm família, de estar hospedado em hotel. Se não bastasse isso, também tem o programa Reencontro, que já construiu e inaugurou casas modulares ali na região da Avenida Cruzeiro do Sul, no antigo espaço da CMTC, onde era um campo famoso, onde tinha o Desafio ao Galo, futebol, para quem é do passado vai lembrar bastante desse torneio, e também no Vale do Engabaú. Estamos em processo final de licitação do Wilton Paes de Barros, aquele antigo prédio de vidro que infelizmente desabou em 2018. Nós devemos abrir a licitação para contratar a construtora que vai fazer daquele espaço um empreendimento habitacional com 104 unidades para atender a população de rua através do programa de locação social. E a cidade hoje tem o maior programa habitacional do Brasil, que é o Pode Entrar, que só através do Pode Entrar nós estamos adquirindo 45 mil unidades habitacionais direto da iniciativa privada para ofertar para as famílias que estão no auxílio aluguel e também no cadastro da Coab. É evidente que é um problema antigo, não se resolve do dia para a noite, mas esse governo, o prefeito Ricardo, vem investindo muito para solucionar essa questão. Secretário, foi bom você ter falado sobre essa questão das casas modulares. Queria que o senhor explicasse melhor sobre como que funciona. São casas de até quantos metros? Chega a 18, 20 metros. Eu vi aqui sobre a construção dessas casas ali no bairro do Bom Retiro. Você deve ter falado sobre isso também. Quais são os planos, os projetos para construir mais casas, mais abrigos para essa população que vive em situação de vulnerabilidade? Esse modelo é um modelo ícone, né? Ele é conhecido principalmente na Europa. O Canadá trabalha muito com esse modelo, que são casas que você entrega com uma rapidez maior do que aquelas que são construídas de alvenaria. São casas modulares de 12 a 18 metros, para receber família ou pessoa que vive sozinha em processo de transição. O que isso significa? As pessoas que vão para esse espaço, elas recebem acompanhamento da assistência social, elas participam de um programa da Prefeitura de requalificação profissional, são contratadas através do POT, que é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que ela possa ter acesso ao mercado de trabalho, voltar a se restabelecer economicamente e financeiramente, e a partir daí poder ter condições, por exemplo, para migrar para uma unidade habitacional diferenciada através do programa de locação social. A ideia é ampliar ao máximo esse programa. A gente tem um problema em São Paulo, que é a falta de área, Nós estamos falando de casas que não são verticalizadas, então o espaço necessário para a instalação dessas casas, às vezes é muito maior do que o espaço que você precisa para a construção de um prédio vertical, mas é um programa que vem se estendendo, Ele começou com uma experiência o ano passado, experiência essa extremamente exitosa, como você citou, por exemplo, as que foram construídas ali na região do Bom Retiro, e a pretensão do prefeito é ampliar isso para a cidade toda. O secretário José Maria Trindade está com a gente também, nosso comentarista, faz a próxima pergunta. Diga, Zé.
Muito bem, secretário João Farias. Eu acompanhei aqui o processo de debate sobre o Bolsa Família e aprendi que esse tipo de problema de moradores em situação de rua, ele é geral, em todos os países. E parece que travou o Zé. Deixa eu aproveitar então para fazer a próxima pergunta. Secretário, e como é que estão... O senhor falava, né, sobre essa disparada, né, com que a cidade está convivendo, né, do aumento da população em situação de rua, até por causa da pandemia e da crise econômica decorrente da paralisação das atividades. Aumentou muito o número de pessoas vivendo em situação de rua. E em relação a abrigos, existe previsão de construção de novos abrigos ou não? Ou a estratégia hoje é outra? Como é que a prefeitura tem lidado com isso, secretário? Então, a prefeitura tem os centros de acolhimento, né, espalhados pela cidade, principalmente aqui na região central, e hoje nós temos vagas em aberto. O que acontece? Infelizmente, você tem muitos moradores de rua que se recusam de se instalar no CAT. E esta recusa faz com que a prefeitura acabe tendo vagas em aberto no centro de acolhimento. Hoje não é o problema de São Paulo, não é a falta de espaço de acolhimento hoje o problema que leva a esse número excessivo de moradores de rua na capital. Você tem um problema que vai muito além disso, né, que envolve a questão da própria convivência longínqua dessas pessoas nas ruas e que são extremamente resistentes a irem para o nosso centro de acolhimento. Hoje a prefeitura trabalha do ponto de vista do acolhimento definitivo num grande investimento na área da habitação. Só para vocês terem uma ideia em valores, né? Aqui um comparativo importante, né? Até para a gente debater. O governo federal acabou de anunciar a retomada do Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional que foi constituído na primeira gestão do presidente Lula, teve uma paralisação aí na última gestão do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil vai investir 9,5 bilhões em todo o território nacional com o novo Minha Casa Minha Vida, tanto para retomar obras paradas, quanto para a construção de novas unidades. Só a cidade de São Paulo está investindo quase 10 bi em unidades habitacionais. A cidade de São Paulo hoje investe mais que o governo federal em produção de unidade habitacional. A solução para o problema não só de moradores de rua, mas para as famílias que estão no auxílio aluguel, para as famílias que estão no cadastro da Coab, para aquelas famílias que moram em assentamentos precários, em favela, em cima de córrego, em área de risco, é a produção de unidade habitacional. O prefeito Ricardo Nunes vai zerar a fila do auxílio aluguel em São Paulo, que hoje custa para cada munícipe, Vitor, 110 milhões por ano. Nós gastamos por ano na cidade de São Paulo 110 milhões para pagar o auxílio aluguel, dinheiro esse que poderia estar sendo investido para a produção de unidade habitacional. Tem gente no auxílio aluguel desde 2009. Então é essa lógica que tem que ser invertida. São Paulo inverteu a lógica através do Pode Entrar, investe em produção de unidade habitacional com uma modalidade nova que barateia e diminui o tempo de construção, porque o grande problema da habitação é que se tudo der certo, só a construção demora 2 anos. No caso do poder público, tem que fazer licitação, tem que fazer projeto executivo e a compra direto da iniciativa privada, além de aquecer o mercado imobiliário, gerar emprego, faz com que a gente ganhe pelo menos 3 anos para entrega das unidades habitacionais. Então, esse exemplo que São Paulo dá, não tenho dúvida nenhuma, que é uma referência para o Brasil hoje. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse programa Pode Entrar, para as pessoas que estão nos assistindo, os nossos telespectadores. Quem vai poder fazer parte deste programa? São pessoas de até 1, 2, 3 salários mínimos. Este programa ele vai substituir o Minha Casa Minha Vida? Qual que é a diferença aí entre um e outro? Paulo, essa é uma pergunta importante, porque São Paulo hoje tem o privilégio de dizer que tem um programa habitacional melhor que o Minha Casa Minha Vida. Não que o Minha Casa Minha Vida não seja bom, ele é bom também, mas a gente conseguiu aprimorar aquilo que o Minha Casa Minha Vida tinha de bom e corrigir alguns erros dele no passado. Por exemplo, em São Paulo hoje, as pessoas para participar do Pode Entrar, elas precisam ganhar pelo menos até 3 salários mínimos. No novo modelo do Minha Casa Minha Vida, é até 2. No nosso entendimento, quem ganha 3 salários mínimos hoje não consegue ter acesso a um financiamento tradicional através dos bancos. No Pode Entrar, a pessoa que ganha até 3 salários mínimos participa do programa, estando no cadastro da Coab, não precisa ter emprego formal, ou seja, a prefeitura aceita o emprego informal, no caso dos ambulantes, né, no caso das domésticas, não precisa comprovar que tem o nome limpo, ou seja, se ela tiver alguma restrição no nome negativado, ela também pode participar, porque ela vai financiar direto com a Coab, que é a Companhia Municipal de Habitação da cidade de São Paulo. A forma de financiamento é durante 30 anos, diferente do Minha Casa Minha Vida, que é só 10. A ideia dos 30 anos, porque seria esse o prazo normal que ela conseguiria financiamento num banco, para a gente ter mais dinheiro para continuar produzindo as unidades. E o mais importante, não pagará mais que 15% da sua renda. Ou seja, quem ganhar
3 salários mínimos, vai pagar no máximo R$ 545 por prestação. Como a média, né, da seleção das famílias vai ser algo em torno de 1 a 2 salários mínimos, nós vamos ter prestação de no máximo R$ 300. O programa para você que está nos ouvindo e nos assistindo e quer acessar para poder participar, é só entrar no site da Coab, fazer o cadastro que você está apto a participar. Um outro dado importante, o programa prevê a obrigatoriedade de 5% das vagas para mulheres vítimas de violência assistidas pela Maria da Penha. Isso é uma inovação, não existe esse regulamento a nível nacional, não existe no Minha Casa Minha Vida, mas existe no Pode Entrar aqui da cidade de São Paulo. Ô, secretário, como é que está a discussão sobre a distribuição de moradias em São Paulo? No seguinte sentido, muitos urbanistas, durante muito tempo, se ouviu falar sobre o que seria a necessidade de descentralizar a cidade, né? De fazer com que a cidade dependesse cada vez menos da região central, justamente por causa da dificuldade de transporte, né? De locomoção e pelo tamanho que tem a cidade de São Paulo, que é maior que muitos estados, inclusive, e em fazer com que a distribuição econômica da cidade não dependesse tanto da região central. E continua sendo essa a lógica que prevalece hoje? Ainda há esse esforço em tentar levar os equipamentos públicos, seja empresas, seja escolas, seja hospitais, para regiões mais afastadas, e isso inclui habitação também. Qual que é a lógica hoje? O que tem prevalecido, secretário? A gente também trabalha com essa lógica, mas a lógica principal nossa hoje é a demanda por região. Para vocês terem uma ideia, o chamamento que nós fizemos para adquirir as 45 unidades direto da iniciativa privada, ela levou em consideração a demanda que a gente tem por cada região de São Paulo, ou seja, onde você tem um déficit maior de pessoas que necessitam de uma moradia, um número maior de aquisição. Claro que sempre trabalhando com a perspectiva dessas pessoas estarem, essas unidades habitacionais estarem dentro do eixo estruturado. O que é o eixo estruturado? É que as unidades habitacionais estejam próximas dos equipamentos públicos necessários, principalmente aqueles que garantem mobilidade urbana, que é o caso do metrô e dos terminais de ônibus, né? Essa é a lógica, buscando sempre trabalhar com que as pessoas estejam mais próximas do seu serviço, né? Então, é importante ressaltar, por exemplo, quem trabalha no centro hoje, eu trabalhei no centro muito tempo, quando morei na periferia, eu sou do Campo Limpo, que é uma região do extremo sul de São Paulo, eu gastava lá na década de 80, Vitor e Paula, 1h30 para chegar até o centro para trabalhar na Barão Tapetininga de office boy. Isso eu estou falando há quase 40 anos atrás. Essa realidade não mudou, né? Mesmo com corredor de ônibus, mesmo você ter buscado mecanismos para agilizar o transporte público, ainda é muito longe quem mora na periferia trabalhar no centro. Então, quanto mais a gente aproximar as pessoas do local de trabalho, melhor, além de poder trabalhar com essa alternativa de buscar levar para as regiões mais distantes da capital, indústria, comércio, para que você possa fomentar também o emprego na região local onde essas pessoas residem. Secretário, sobre a possibilidade de levar os moradores de rua, por exemplo, para o interior, essa possibilidade ela existe? Isso já acontece? O que essas pessoas, sendo levadas ao interior de São Paulo para, enfim, ter uma habitação lá, o que elas fariam lá para dar continuidade à vida delas? Caso elas não queiram essa possibilidade também, como que funciona isso? Veja, então, eu ouvi uma entrevista do secretário adjunto da Assistência Social, o Felipe Sabará, falando dessa ideia. Eu, em especial, aqui é uma opinião muito pessoal, tá? Não acho que é a solução, né? Até porque as características dos moradores de rua em São Paulo, elas são com peculiaridades um pouco diferentes de outras regiões do país, né? Não acho que esse seja o melhor caminho. Acho que a gente tem que buscar, no caso daqueles moradores de rua que residem na cidade de São Paulo, né, a sua recolocação, inclusive profissional e de trabalho na própria cidade de São Paulo, a sua recolocação do ponto de vista de moradia na própria cidade e aqueles que têm problema com álcool e com drogas, o tratamento aqui na cidade. Não vejo como o melhor caminho essa possibilidade de você colocar essas pessoas para ir morar em outras cidades, inclusive distante da sua família, porque um dos caminhos que a gente tem que trabalhar é buscar resgatar, né, o espírito familiar dessas pessoas que estão na rua, que por algum motivo se deslocaram, se descolaram dos seus familiares. Então, pessoalmente, eu respeito quem defende essa tese, mas é uma tese que eu, pessoalmente, não concordo e não compactuo com ela. Perfeito. Aí a análise do secretário municipal de Habitação de São Paulo, João Farias. Obrigado, secretário, pela presença aqui com a gente. Bom dia, bom final de semana. Eu que agradeço, quero aproveitar e mandar um beijão para quem acompanha e, claro, para Simone Sampaio, minha esposa linda, que está assistindo a gente lá. Ganhei o final de semana agora, tá? Beijo, e a Simone também ganhou um beijo do maridão. Valeu, ao vivo Simone. Aqui na Jovem Pan. Chique, isso é um amor, bem né? o final de semana. É isso aí. Valeu, secretário. Valeu, obrigado, gente. Até logo.